amores! Tudo bem com vocês? Então, hoje são 21 de setembro de 2020, segunda-feira. 21 de setembro de 2020, segunda-feira. Tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho na área de língua portuguesa, gente. A gente vai falar um pouquinho a respeito do gênero textual entrevista e também sobre o tema, né? Eu pratico esportes. O gênero textual entrevista, nós já fizemos algumas atividades relacionadas a isso. Lembra quando a ProEvelyn fez uma atividade com vocês a respeito de brincadeiras antigas? Nós falamos sobre brinquedos e brincadeiras de antigamente. E aí eu pedi que vocês fizessem uma entrevista com o vovô, com a vovó, alguém que falasse sobre como eram as brincadeiras de infância. Então hoje a gente vai trazer um pouquinho a respeito disso, né, do gênero textual entrevista, mas relacionado com a prática de esportes. Por quê? A gente falou bastante a respeito da alimentação saudável, de cuidar do corpo. E praticar esportes, gente, também e principalmente é cuidar do corpo. Ah, Pro, quer dizer que a gente vai ser um atleta? Não, não é necessariamente isso, ser um atleta, ok? Mas assim, você se movimentar, fazer alguma coisa que você gosta e que ajude o seu corpo a se manter sempre ativo, saudável. Por exemplo, você gosta de andar de bicicleta, eu vi até um vídeo de Maju andando de bicicleta sem rodinha. Então, você gosta de andar de bicicleta? Vai andar de bicicleta, tira um tempinho para fazer. Que é um movimento para o corpo, é um esporte, é algo que vai te ajudar. Não só cuidar do seu corpo, mas também cuidar da sua mente, tá bom? Ah, eu gosto de andar de patins. Ok, então vai, tira uma tarde, vai andar um pouquinho de patins. Ah, eu gosto de futebol, geralmente são os meninos, né? Gostam de futebol. Ok, tira um tempinho, vai na quadra, joga um pouquinho de futebol com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã. Então, é importante você se manter em movimento, se manter ativo, ok? Então, a gente vai falar sobre a entrevista. Como para que funciona a entrevista? Uma entrevista geralmente é uma conversa entre duas pessoas, mas não uma conversa qualquer, né? Só sentar e conversar. É uma conversa direcionada, tá certo? Onde há o entrevistador e o entrevistado. Então, o entrevistador, ele vai fazer algumas perguntas. Geralmente ele escreve aquelas perguntas de antemão antes do momento da entrevista. E aí, na hora, ele vai fazendo essas perguntas e o entrevistado vai respondendo. Geralmente, essa entrevista sempre tem uma temática. Vamos supor, é um ator, então vai fazer perguntas direcionadas. É um cantor, é uma bailarina. E no nosso caso, a gente vai ter também uma entrevista. A gente vai convidar, né? Uma pessoa que eu não posso dizer quem é ainda. A gente vai fazer algumas perguntas, mas é do esporte, tá bom? Essa pessoa é do esporte. E aí, já de antemão, eu vou dizendo a vocês assim, para vocês pensarem em algumas perguntas que vocês gostariam de fazer. Por exemplo, qual é o esporte que você pratica? Quantas medalhas você já ganhou? Então, gente, desde já, vão pensando, né, em algumas perguntas que vocês gostariam de fazer para um esportista. E a gente vai ter essa entrevista, tá bom? Então, nesse momento, o esportista vai entrar com a gente lá online, na nossa aula, e vocês vão ficar à vontade para fazer as perguntas. Vocês serão os entrevistadores, tá bom? Eu vou deixar a data tudo direitinho aqui, agendada. Não é hoje, viu? Mas eu vou deixar tudo agendado. E também é de acordo com a disponibilidade do esportista, tá certo? E aí coloco também na lista de transmissão, para vocês ficarem super antenados, ligados com o que vai acontecer. Eu tô deixando atividade para vocês do livro de língua portuguesa, ok? O livro 3, gente. Sei que tem gente que ainda não tem, mas é o livro 3, ok? As páginas que eu tô deixando do livro 3 são as páginas 8, 9 e 10. A 8 é um jogo. Peraí que eu vou explicar para vocês. As páginas 12 e 13, nós vamos fazer juntinhos na aula online, tá bom?
Na página 8 tem um jogo, que é o jogo Olimpíada Esportiva. Então, vocês vão entrar, pegar o encarte de vocês e destacar o dado, tá vendo? Os marcadores, ok? Deixa eu colocar aqui. Vocês também vão destacar essas cartas. Essas cartas, elas têm, tipo, pergunta, verdade ou desafio, né? Como vocês falam. Tem algumas perguntas e tem alguns desafios também, tá bom? Verdade ou desafio. Super legal, amei. Aí vão destacar essas cartas e também vai destacar essa trilha aqui. Bem legal. Então, esse jogo vocês vão jogar, no mínimo, com 2 pessoas, ok? Monta o dado direitinho, monta tudo direitinho e aí vai. E aí, o que acontece? Tem uma regra do jogo, tá certo? Vocês vão primeiro deixar as cartas do tabuleiro viradas todas para baixo. E aí vão pedra, papel, tesoura, decide quem vai começar o jogo. E aí, quando aquela pessoa que for jogar, lança o dado. E aí vai de acordo com o dadinho lá no tabuleiro. Vai andando o número de casas de acordo com o que foi tirado no dado. Aí quem parar na casa estrela, que são as casinhas aqui, ó, que tem uma estrela, vai ter que tirar uma carta. Você parou nessa casa estrela, pronto, as cartas estão lá viradas para baixo, é claro, porque não pode ver, né, Varela? E aí você vai tirar a carta. E quando você tirar a carta, você vai ver se é uma pergunta, verdade, ou se é para você fazer alguma coisa, um desafio. Assim, super legal. Ganha, é claro, quem chegar lá no finalzinho. E o que eu gostei desse jogo é que vocês vão poder aprender mais sobre alguns esportes. Vão poder até se divertir com o pai, com a mãe. Super legal, tá bom? E aí a gente tem tutoria hoje, viu, meus amores? A gente tem tutoria hoje com o grupo de número 1. Depois eu tenho aula 3h30. Hoje também eu tenho ligação 1h20, tenho ligação 1h50, tenho ligação também 4h50. Não esqueça, eu posto lá pra vocês a foto, lembra? Dos meus horáriozinhos, pra vocês poderem acompanhar e saber que às vezes liga, a Pro tá ocupada, a Pro eu liguei, a Pro não me atendeu, ou a Pro não respondeu, sabe? Porque eu tô lá na correria, viu, gente? Assim, eu quero dizer pra vocês se prepararem pra essa entrevista, ok? Fazer algumas perguntas. Vocês também podem, desde já, até treinar com o pai, ou com a mãe, ou com a avó. Escreve as perguntas que você gostaria de fazer para um esportista. E aí já vai treinando para a mãe ver como é que tá, sua dicção, sua oralidade, se você tá falando direitinho, sabe que pergunta tem que usar entonação. Você já ganhou alguma medalha? Então, e aí vocês vão exercitando. Sabe que, como eu sempre digo, né? A prática leva à perfeição. Vocês vão treinando e vão se aperfeiçoando, tá bom? Deixa aqui um beijo pra vocês, um beijão pra vocês. Desejo, assim, uma excelente semana pra todos, viu? A gente se vê. Tchau, galerinha. Beijo.